Meus queridos, meus amados ouvintes, eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizer da alegria que mais uma vez tenho para ministrar a gloriosa palavra de Deus. Aleluia! Ministrar a bendita escola dominical que tem o melhor para você. Amém? Glória a Deus. Se puder, vai compartilhando este vídeo aí, para que a máximo de pessoas possam ser beneficiados com este vídeo, que é a lição da Escola Bíblica Dominical. Dia Santos, a paz do Senhor, glória a Jesus. Rosane Sena de Maceió, a paz do Senhor, minha irmã. Vai compartilhando este vídeo aí, para que o máximo de pessoas possam ser contempladas com essa nossa linda lição da Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus. Estelita Rosa, a paz do Senhor, mulher. Vai intercedendo por nós aí, ok? Compartilhe o vídeo aí, para que o máximo de pessoas sejam beneficiados com a nossa lição bíblica dominical. Oh, glória a Deus. Aleluia. Papai, mulher de Deus, um abraço para o irmão Francisco. Meus irmãos, nesta manhã, nesta tarde maravilhosa, vamos estudar a lição de número 8. A lição de número 8, que está prevista para o dia 21 de fevereiro de 2021. Amém? Glória a Deus. Silvânia Coronel, a paz do Senhor. Compartilhe este vídeo aí, para que o máximo de pessoas possam ser alcançadas nesta manhã gloriosa, nesta tarde maravilhosa. Amém? Onde estaremos ministrando a nossa Escola Bíblica Dominical. O textuário da nossa lição está em Lucas, capítulo 11, versículo 28, que diz: Bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e guardam. A verdade prática diz assim: a autoridade divina da Bíblia deriva da sua origem em Deus. E isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia da infalibilidade. Então a Bíblia é infalível. Glória a Deus nas alturas do céu. A leitura bíblica está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo do 14 a 19, e 2 Pedro 1, 20 e 21, e diz assim as Sagradas Escrituras: Traze estas coisas à memória, ordenando-lo diante do Senhor, que não tenham contendas de palavra, que para nada aproveita e são para a perversão dos ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado. Glória a Deus, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.
mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra deste roirá como ganguena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Versículo 18, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Glória a Deus. 2 Pedro capítulo 1, versículo 20, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Versículo 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens algum, mas os homens santos, aleluia, de Deus, falaram inspirado pelo Espírito Santo. Maravilha! Glória a Deus! Meus queridos, o objetivo geral desta lição é demonstrar o nosso compromisso com a palavra de Deus. Os objetivos específicos, eles são 3. Primeiro, afirmar a autoridade da Bíblia. Segundo, mostrar o zelo pela boa doutrina. Terceiro, pontuar os cuidados quanto ao modismo. Oh, glória a Deus! Meu querido, o compromisso com a palavra de Deus é uma das nossas maiores preocupações como movimento. Para nós, a Bíblia é inspirada e inerrante em toda a sua dimensão. E por isso é a regra de fé e prática para a vida cristã. Cremos que toda experiência espiritual genuína não pode contrariar a palavra de Deus. Aleluia. A Bíblia é a referência para avaliar toda a experiência pessoal e coletiva. Ela é a bússola que norteia a nossa jornada espiritual. Por meio da Bíblia, somos guiados pelo Espírito Santo até o dia em que seremos arrebatados, oh glória, para estar para sempre com o Senhor. É preciso estar comprometido integralmente com ela. A razão de a escola dominical existir é ensinar a palavra de Deus a todas as pessoas. Eis, portanto, o mais importante causa, portanto, o mais importante causa para que todos os agentes dessa escola estejam comprometidos com a Sagrada Escritura. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós somos apegados à palavra de Deus e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras. Vamos estudar a relação dos pentecostais clássicos e a leitura da Bíblia, a maneira como nós observamos as regras gramaticais e o contexto histórico e literário para compreender melhor o texto sagrado. Glória a Deus. Amamos a palavra de Deus e somos comprometidos com ela. Tópico 1 da lição fala a autoridade da Bíblia. Nós herdamos dos reformadores do século XVI o conhecido sola scriptura, que é uma expressão latina que quer dizer somente as Escrituras. Aleluia. Os 5 pilares. Um dos 5 pilares
da reforma das Escrituras, da reforma protestante. Subtópico 1, sola scriptura. Cada um dos 5 solari representa a chave de cada doutrina central dos reformadores, como Lutero e Zwinglio, que foram os 2 reformadores do século XVI. E significa que a Bíblia é a única regra. Olha, a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã. E é por meio dela que podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade. Glória a Jesus nas alturas do céu. 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17. Diz assim, ó. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Olha. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então você, ao ler a Bíblia, querido, você está lendo a palavra de Deus. Aleluia. Os católicos romanos têm a Bíblia e a tradição. As testemunhas de Jeová têm a tradução do Novo Mundo e mais a revista Sentinela. Os mormons têm a Bíblia e mais o livro dos mormons e outras publicações como fonte de autoridade espiritual. Nós temos somente a Bíblia. A Bíblia é suficiente para a nossa salvação. Subtópico 2 diz nossos fundamentos. Os pentecostais ainda são vistos por alguns não pentecostais e cessacionistas como um movimento que se baseia em crenças e prática nas emoções e ensina a crença no cânon aberto. Não. Cessacionista é aquele que já cessaram as ações do Espírito. Não, ele continua. São interpretações equivocadas a nosso respeito. Nós cremos, mas cremos mesmo, que a revelação canônica se encerrou com os apóstolos do Novo Testamento. A nossa fonte de autoridade é unicamente a Bíblia, conforme a própria declaração de fé das Assembleias de Deus. 2 Pedro capítulo 1, versículos 9 a 21, diz assim, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não necessitamos de nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica. Subtópico 3, tópico 1 diz, não somos deístas. Deísmo é a doutrina que afirma a existência de Deus, mas que ele está muito longe de nós e não se envolve com os assuntos humanos. É como um relojoeiro, que dá corda a um relógio e esquece dele. Ele para. Nós somos teístas. Isto é, cremos que Deus não está longe de cada um de nós. Ele está perto. Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e 27. Ele está interessado no ser humano. Deus é um Deus que se interessa por você. Se interessa por mim. O fechamento do cânon sagrado não significa que Deus abandonou as criaturas e o seu povo. Nós cremos que Deus continua a se comunicar com o seu povo por meio dos dons espirituais que ele oferece à Santa Igreja.
Entretanto, essa revelação não se reveste de autoridade canônica para a igreja. Deus se comunica conosco pela leitura de sua palavra, pelos dons espirituais, pelos sonhos, por visões e até pelas coisas simples do dia a dia. Atos dos Apóstolos, glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Bendito seja o Senhor dos Exércitos. Atos, capítulo 2, 17 e 18. São Pedro fala assim, ó. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre sobre o servo, sobre a minha serva, naqueles dias e profetizarão. Então, Deus é um Deus que trabalha com o seu povo. Deus é um Deus que revela-se ao seu povo de diversas formas. O subtópico 2 da lição fala zelo pela doutrina. O zelo pela doutrina, querido, tem ligações com a apologética cristã. Desde muito cedo, na história, a igreja percebeu que a Bíblia precisa ser interpretada para que os crentes conheçam melhor o pensamento bíblico e a doutrina da igreja. Os credos e as confissões de fé são documentos produzidos pela igreja com esse propósito. Subtópico 1 fala ensino ou instrução. A palavra doutrina vem do latim doctrina, que literalmente significa ensino. Mas o termo apresenta vários níveis de significado de acordo com o seu contexto. Quando o texto sagrado expressa e perseveravam na doutrina dos apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 42, significa que o discípulo permaneceu seguindo os ensinos dos apóstolos. Irmão Simone Rodrigues de Maceió, Paz seja convosco. Procura aí compartilhar este vídeo para alcançar o máximo de pessoas, mulher de Deus, junto com seu esposo no caminho. Então, queridos, nesse caso a palavra doutrina significa ensino, instrução. E estamos nos referindo ao ensino bíblico. Glória a Deus. Subtópico 2, o tópico 2 diz o conteúdo da fé. A palavra doutrina se aplica também a um corpo básico e coerente do ensino cristão, como os credos. Trata-se de um ensino sistemático sobre os dados da revelação. A fonte do conteúdo doutrinário é a própria palavra de Deus, auxiliada pelas experiências cristãs com a ajuda do intelecto humano. Isso se faz por meio do ensino da instrução. Quando o apóstolo diz ao seu discípulo Timóteo, traze estas coisas à memória, ele está se referindo à sã doutrina, contrapondo aos falatórios profanos. O credo e as confissões de fé são dois tipos distintos de documento eclesiástico. Glória a Deus. Mas com o mesmo propósito, que é interpretar as Escrituras para sintetizar, glória a Jesus, o ensino da igreja. Os credos são genéricos e as confissões de fé são mais elaboradas e específica. Subtópico 3 de nossa lição diz: a nossa confissão de fé é a Bíblia. Aleluia! A nossa confissão de fé não é de autoria particular. Não. Pois expressa o pensamento e a vida da igreja.
esse documento é submetido às Escrituras e estão em conformidade com ela. A nossa declaração de fé ocupa, aleluia, extraordinária importância na vida da igreja. Como sumário doutrinário da Bíblia e ajuda para a sua compreensão, além de servir como proteção contra as falsas doutrinas, a quais estão proliferando-se hoje nas igrejas. Entretanto, a palavra final é a Bíblia. A nossa declaração de fé, que é a declaração de fé das Assembleias de Deus, que ela expressa a doutrina. Então, há no Novo Testamento embriões de credos de confissão de fé. Você pode ver isso em Mateus capítulo 16, Filipenses 2 e 8, que foram desenvolvidos ao longo da história da igreja. Finalmente, vamos para o tópico 3 da nossa lição e o último. Cuidado quanto ao modismo. Cuidado quanto ao modismo. Queridos, o nosso cuidado com a doutrina deve ir além do combate aos modismos e servir para defender a nossa fé das seitas e heresias. Refutar os erros que se opõem aos ensinos bíblicos e persuadir os contradizentes para que eles se convertam ao Evangelho. Devemos fazer o melhor para Deus. Subtópico 1 fala sobre modismo. Essa palavra traz a ideia do que está na moda. Isso é que passa. Isso se aplica também no campo teológico. São os ventos de doutrina que vêm e vão, conforme está em Efésios capítulo 4, versículo 14. Que tem caráter efêmero, passageiro. E a Bíblia fala que para nada aproveita. Em outras palavras, são inúteis e inaproveitáveis. Quem não se lembra do dente de ouro? Do dom da unção, cai. Do sopro santo, dos próprios G12, a febre dos anjos e de outras aberrações doutrinárias. São os movimentos que começaram e cessaram, porque não tem fundamento nas Escrituras Sagradas. Aleluia. Onde estão seus promotores, seus expoentes? Não há como combater esses abusos e essas práticas exóticas sem o conhecimento adequado da palavra de Deus. Subtópico 2 diz: procure apresentar-se a Deus. Aprovado. Meus amados, essa qualificação vem do Espírito de Deus. Apresentar-se a Deus aprovado significa estar disponível, testado e aprovado por Deus e também conhecido pela igreja. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 18. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 18. Veja que maravilha. 2 Coríntios 10 e 18, a Bíblia diz assim: porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Glória a Jesus. Desde muito cedo, a história do cristianismo que a igreja precisou enfrentar uma avalanche de heresias e aberrações doutrinárias ensinada pelos falsos mestres. 1 Timóteo capítulo 1, 4, 6 e 7, Paulo faz referência a esses falsos mestres. Os maus obreiros e os obreiros fraudulentos existem ainda hoje. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13, Filipenses 2 e 3. Eles serão desmascarados e reprovados pelo Senhor naquele dia. Como obreiro que não tem do que se vergonhar. Meus queridos, meu amado irmão, o termo obreiro
tanto no grego quanto no português, vem de obra, de trabalho. E tem significado amplo no Novo Testamento. No sentido literal, refere-se ao trabalhador do campo. No sentido geral, todos nós somos obreiros. Querido Ivan Lopes, a paz do Senhor, profeta de Deus. Aleluia, ora por nós, meu filho. Um abração. No sentido metafórico, a todos os que se dedicam à obra de Deus são obreiros. São Mateus capítulo 9, 37, 38. E de maneira geral, aos apóstolos e aos demais oficiais da igreja. São Lucas 10 e 7. A nossa declaração de fé afirma: o termo obreiro é genérico e usamos praticamente para todos os cargos e funções na igreja. Aleluia. Glória a Deus. Quem maneja bem, e aqui está, a palavra da verdade. Aleluia. O verbo grego para manejar bem é autotomeo. Literalmente quer dizer cortar reto. Cortar reto. Sem desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Aleluia. A ideia é manter o curso correto. É a palavra rara. É uma palavra rara. Ela aparece uma só vez no Novo Testamento e 2 vezes na Septuaginta, que foi a Bíblia traduzida pelos 70. Provérbio capítulo 3, versículo 6, capítulo 11, versículo 5, fala isso aí. O emprego paulino... Obrigado, desculpe. O emprego paulino dessa palavra é metafórica e muitas interpretações já foram apresentadas ao longo dos séculos. A preocupação de Paulo é com o ensino correto da palavra de Deus, com base numa exegese sólida, com a aplicação para edificação espiritual da igreja. E significa também não fazer uso da palavra no púlpito para atacar alguns desafetos entre os irmãos por meio de indireta. Púlpito não é lugar de desabafo, é lugar de pregar a palavra de Deus. Aleluia. Concluindo a nossa lição, nós temos o compromisso com a palavra de Deus e cremos que ela é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. Diante disso, fica claro que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre a nossa vida. Somente as Escrituras. Somente a palavra de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti a tua luz. O Senhor te dê graça e paz. Procura a igreja da Assembleia de Deus mais próxima de você amanhã e vamos aprender a palavra. Annelise, Ambrósio, lá de Maceió, Pai seja convosco, minha irmã. Um abraço para todos aí. Oremos. Santíssimo Deus, Pai maravilhoso, em cuja presença estamos. Nós queremos te louvar pela oportunidade que nos deu de mais uma vez ministrar a gloriosa palavra de Deus. Que ela possa, meu Deus, produzir efeito em cada vida. Que cada vida seja transformada pela tua palavra. Que somente a Escritura tem poder para nos revelar, para nos fortalecer, para nos guiar o caminho que conduz para o céu. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos e tenham todos um excelente final de semana com Jesus. Amém, meus amados.